Fala galerinha, vamos para mais um fechamento de mercado. Repara que no dia de ontem a gente tinha comentado que a gente tinha como importante esse topo, né, para uma possível continuação, porém eu acreditava que fosse fazer algum tipo de manipulação nessa linha de tendência de alta que foi perdida logo pela manhã em gap, né? A minha expectativa era que justamente fosse fazer algo de manipulação nessa região aqui do 0,70, que foi a mínima do dia anterior, né? E foi realmente o que aconteceu, né? Logo pela manhã eles compraram aqui com o intuito de fechar gap, porém não teve força, inclusive teve um rompimento falso aqui de um pivô, né? Onde eles se aproveitaram nesse candle aqui de 5 minutos. Dá pra gente verificar que tem bastante liquidez, né? Que foi gerada aqui por bastante compra aqui nessa região, né? Que inclusive eles se aproveitaram e jogaram o preço novamente para baixo, né? Inclusive essa região do 0,70 que tinha sido a mínima do dia foi fechada abaixo aqui nesse candle de 5 minutos, provavelmente acionando bastante stop, né? Do pessoal que acreditava em fechamento de gap, principalmente que comprou nesse pivô aqui. E eles se aproveitaram dessa situação aqui, né, na manipulação de fundo, que foi 830 mínima, para comprar. Repara que o índice ele subiu reto nessa região, justamente porque eles se aproveitaram da liquidez dessa área, né? E foi seguindo reto para uma onda 1, onda 2, onda 3. A gente tinha como importante esse topo aqui, né, 915, foi onde o preço parou quase no fechamento do gap ali. Repara que nesse candle aqui de 5 minutos a gente vê bastante acionamento de compra nessa região, né? Inclusive stop dos vendidos que provavelmente deve ter vendido aqui nessa região. Nessa região aqui das costas da LTA, a expectativa provavelmente de quem vendeu aqui nessa região seria de uma possível queda, né? Justamente pela defesa dos vendedores nessa região, justamente porque perdeu essa linha de tendência de alta aqui do dia anterior, né? Mas repara que o índice ele não teve força para cair, ele segurou no último topo aqui para fazer um movimento de onda 1, onda 2, onda 3, né? Para continuação do movimento. Ele teve fraqueza aqui nessa região dos 635, tá? Conseguiu romper inclusive a máxima do dia anterior, e eu tinha comentado com vocês que era ali no 930, né? Isso aqui, consequentemente, gerou bastante ordem de stop dos vendidos, né? Inclusive, a gente consegue observar nesse candle de 5 minutos, tá? Mas, a partir desse momento, a gente consegue ver fraqueza do movimento, justamente com a negação, né? Esse monte de sombra que foi se formando aqui nessa região. Aí eu tracei uma linha de tendência de baixa aqui, provavelmente para tentar pegar um movimento de retomada, né? Da bandeira. Eu, inclusive, fiquei esperando bastante tempo. Porém, ele fez essa onda 1, onda 2 aqui, perdeu esse fundinho, acionou uma venda, eu fiquei meio assim de vender, porém eu não fiz nada, tá? Eu esperei nessa região. Ele foi lá naquela mesma região de topinho que serviu como suporte, né? Ficou trabalhando bastante tempo ali naquela região, inclusive esse candle aqui de 5 minutos a gente consegue ver que é um candle de notícias, 3 horas que saiu os juros dos Estados Unidos, né? Inclusive, como eu tinha comentado com vocês, um rompimento dessa linha de tendência aqui poderia ser uma bandeira, né? Repara o que acontece nesse candle aqui de 5 minutos. Provavelmente acionaram bastante compra aqui do pessoal que não espera o reteste, né? Digamos assim. E foram estopar todo mundo aqui dessa região, né? Aqui nesse candle a gente consegue enxergar. Eu fiz uma compra nessa região aqui quando foi rompida, tá? O stop aqui abaixo dessa mínima. Eu decidi assumir esse risco aqui para pelo menos tentar buscar a máxima do dia. Mas repara que o índice, além de ter quase chego lá, foi bem rápido, tá? Isso aqui basicamente foi movimentado pela Tullet, que tá bem difícil esses últimos dias aí, ela movimentando o nosso mercado que nem louco, né? Digamos assim. Esse candle aqui teve mais ou menos uns 1.200 pontos, tá? Nessa região toda. E o índice ele fechou de uma forma seguinte, né? Onda 1, tá? De correção, onda 2, mas ele não conseguiu romper a onda 3 aqui, que seria esse topinho aqui que foi formado, né? Então, para amanhã a gente tem essa região aqui como importante, né? 635 para continuação do movimento. Também foi formado uma linha de tendência de alta aqui nessa região, tá? Se a gente for traçar aqui para possíveis manipulações, provavelmente nessa região aqui possa ter algo do tipo para continuar subindo. Ou então, caso venha a perder amanhã, não conseguir romper essa região do 635, né? A gente tem essa região do 106, 450, 460 ali como região importante, tá? Para, se caso provavelmente ele vá parar nessa região e continuar,
Ou se não, ele venha a perder essa região, faça um toque aqui de teste de oferta, né? E venha a perder a mínima do dia e testar lá o 0,70, 105,070, para a gente ter um alvo maior lá no 103,660 que eu venho falando há alguns dias já, tá? Bom, no índice então a expectativa amanhã é compras somente se for acima dessa região, né? Detalhe que se perder essa região provavelmente vai dar início a um novo movimento de baixa. Se a gente ver aqui no gráfico de 5 minutos, a gente continua ainda no movimento de alta, sempre fazendo fundos mais altos, né? Aqui a gente consegue observar. Por enquanto a gente não tem nenhum fundo mais baixo para que indique uma venda, né? Digamos assim. Mas vamos ver amanhã. Já no dólar, a gente tinha como região importante aquela máxima lá que eu tinha comentado com vocês, né? Que provavelmente iria fazer a continuação. Mas no dia de hoje, ele fez esse rompimento nesse candle de 5 minutos aqui, provavelmente pescou bastante ordem, né? E nesse outro candle já veio a rejeição, o famoso fake out, né? O rompimento falso. A gente consegue observar que aqui era o fundo do dia, né? Inclusive tentaram segurar o preço nessa região, a gente consegue ver por esse movimento aqui, mas ele acabou acionando um pivô, tá? A gente tinha como um fundinho importante, que eu tinha até comentado em uns vídeos anteriores, esse fundo aqui, né, que tentou romper e não conseguiu, essa região estava servindo de suporte, ela foi perdida aqui, né, tentaram segurar, fez o teste de oferta nessa região, e aí sim foi renovar novas mínimas, né. Para amanhã ainda continuo no pensamento baixista, tá, dentro dessa linha de tendência de baixa, né, a gente possivelmente vai ver um reteste nesse canal, ou até um rompimento falso aqui para continuar caindo. Tá? Compras no dólar, infelizmente, somente acima dessa região, tá? Porque essa região aqui é um suporte que agora virou uma resistência forte. Provavelmente, se romper essa região, vai servir de suporte para aí sim buscar novas máximas. Mas graças a Deus o dólar tá caindo, eu quero comprar meu iPhone, né? Bom, pessoal, o fechamento de hoje foi isso aí. Um abraço e até a próxima.